Olá, pessoal. Já já a gente tem live. Tô testando aqui a tecnologia para ver se ela não boicota a gente, se o som tá bom, porque na semana passada o meu som tava um pouco ruim. Oi, Vivi Abreu, Luísa, nossa seguidora fiel, Grazi, Mari, doutora Sheila, bem-vindos, Inácio, muito bom todo mundo tá aqui. Vamos falar de espiritualidade hoje com o doutor Luiz Alberto Saporetti. O doutor Saporetti é especialista na questão de espiritualidade, ele é geriatra. E para mim vai ser uma ocasião bem especial. Vamos lá. O doutor Saporetti já entrou. Vou convidar aqui para entrar. Luísa, já estou a postos. Que bom. Mary Kondo. Vamos ver se o doutor... Doutor Saporetti, boa noite. Ei, Lilian, tudo bom? Tudo bem? Estava Tudo aqui jóia. falando para os nossos seguidores que eu ia começar a falar que já faz um tempão que eu gostaria de entrevistá-lo, mas nunca deu certo, e agora finalmente Que as bom, estrelas se alinharam e eu consegui. que bom, ótimo. Que seja a primeira, então, né? Que seja a primeira de muitas, né, doutor Saporetti? Porque eu sempre assisto suas aulas, tenho muito Aham. interesse no assunto, sei que a sua agenda é super lotada, então para conseguir uma brechinha é difícil. Obrigado. Obrigado, não, obrigado por convidar. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos. A gente entra um pouquinho antes para a gente testar a tecnologia e tal, Calibrar, mas né? tempinho até Não, chegar às 7 que a gente sem problemas. começa o nosso papo aqui. Ó, já estamos com 18 pessoas na nossa live, tema bastante interessante, muita gente querendo ouvir sobre isso. Sim, sim, é um tema muito interessante, muito importante, né? Pois é, eu estou com uma listinha de perguntas aqui, não sei se uma hora vai dar, mas a gente é sempre bem assim, pontual, sempre bem caxias com o horário. Então, Não, tem que ser, né? Até porque senão eu acho que não salva, né? A- o Insta ele tem um o sistema que depois de uma limite, hora é. limita, mas a gente também procura fazer para as pessoas conseguirem se organizar, né? Saber que às 8 horas tem. Sim, termina. É bom. Mas aí, se precisar, depois a gente faz de novo, não tem problema. Esse Ai, tema que bom, que bom. aqui dá para falar um Dá monte. para falar por bastante tempo, né? Deixa eu ver. André Saporetti, Raquel Ô, Vandeco, André! Paula, Aline, Ana Mercadante, doutor De Morelli Dani. Gente, que bom tá todo mundo aqui. Olha, A a gente Cris, vai oi, Cris. hoje. Joyce, Olha, Luzia, doutor Saporetti, super pop, hein, doutor Saporetti? nem tanto assim. Gente, é o seguinte, como a gente vai falar de espiritualidade hoje, é um tema que interessa para muita gente. Se você tem algum amigo, algum conhecido que queira ouvir mais sobre esse assunto, chama aí para participar da live, porque a ideia é que seja um papo. Eu vou estar aqui meio conduzindo, tenho algumas perguntas, mas o objetivo é que vocês mandem os seus comentários, vocês mandem as suas perguntas, porque a gente quer Perguntas. trocar ideia, quer trocar Isso. experiência. Então, quanto mais gente participar, melhor. Então, se vocês tiverem aí Olha só, conhecidos. a Vera aí. Vera, beijo. Quanto Ah, tempo eu não vejo a Marcela, Vera Bifogo. muita gente. Selene, a Deise Drost está também, que bom. Ótimo. O tema mega importante. Amanda Cris Alves. Que bom, gente, que bom que está aqui para a gente falar sobre esse tema. É um tema que a gente fala pouco na revista. A gente já fez algumas entrevistas. A gente conversou acho, Uhum, com o doutor Fábio Nasri sobre uhum. espiritualidade e envelhecimento. Acho que fizemos mais uma matéria só, mas em 10 anos acho que a gente abordou duas vezes espiritualidade. Ainda é um tabu falar disso, né? Assim, às vezes tem assim, parece que não é um tema importante, tem gente que não gosta de abordar, fica sempre meio assim, tangencial, né? Sim, Embora, sim. embora
já seja uma coisa estabelecida até do ponto de vista de saúde, né? A saúde espiritual, né? A OMS fala disso também, mas é ainda um tema que, como as pessoas não sabem exatamente do que se trata, cria muita confusão, né? Na E eu acho que cabeça. tem uma coisa de misturar espiritualidade com religião, E de talvez um fla-flu. Então, é uma coisa sempre muito cercada de desconhecimento, uma certa ignorância em relação ao que é espiritualidade, o que é religião. Acho que a coisa fica um pouco misturada, né? exatamente. Bom, gente, oi, desculpa. É isso mesmo. Bom, gente, são 7 da noite e a gente Vamos sempre lá. procura começar o horário para respeitar o horário de todo mundo, né? Então, hoje a gente está aqui com o Dr. Luiz Alberto Saporetti. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo. Ele tem 1 milhão de outras coisas, mas a gente selecionou alguns principais pontos. Ele é médico geriátrico formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem áreas de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, e a gente vai falar um pouquinho de cuidados paliativos também aqui nessa conversa. E ele é especialista em psicologia junguiana e abordagem corporal pelo Instituto Sérgio Sapiência. Doutor Saporetti, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado você, obrigado a todos aí que estão assistindo. Obrigado. Bom, quem é novo aqui, essa live faz parte de uma série de lives que a gente está fazendo, que se chama Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E a ideia é que seja um papo bem descontraído e que seja um papo sem a vergonha de fazer perguntas. Ótimo. Pergunta básica, pergunta complicada, todas elas são bem-vindas. A sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa, então manda para a gente. Se você tiver alguma experiência que você gostaria de compartilhar, também manda para a gente. Eu vou estar aqui coordenando os comentários. Então, quanto mais gente comentar e dividir as experiências, melhor. Doutor Sapo, a gente vai falar de espiritualidade, que é um tema, né, que é aí no qual você é expert. E eu queria começar com uma pergunta bem básica mesmo, que é o que é a espiritualidade? Quando a gente fala de espiritualidade, falando de uma religião organizada, espiritualidade é a mesma coisa que religiosidade? Eu queria que a gente começasse desse conceito bem básico para, a partir daí, Isso. evoluir. Eu acho essa sua pergunta é a mais importante para a gente começar, porque se a gente não definir o que é, a conversa fica truncada, né? E quando a gente fala espiritualidade, tem pessoas que pensam em coisas místicas, pessoas que pensam em espiritismo, e isso sempre dá muito ruído, né? E então a gente precisa primeiro caracterizar. Então é o ponto de partida, né? Então, quando a gente fala espiritualidade, a gente está falando o quê? De uma dimensão do ser humano. Assim como você tem a dimensão emocional, social, física, é uma dimensão, né? Esta dimensão do ser humano, ela está relacionada com o quê? Com a busca, né? E com a expressão de conexões e significados, né? Sentidos, né? E por e quando você fala de espiritualidade, é sempre uma relação do indivíduo, né? É o subjetivo do indivíduo em relação com essas coisas. Então, espiritualidade, você busca a conexão e os sentidos se relacionam com algumas coisas que eu juntei num acrônimo que eu chamo de SOMOS, né? Lá no site da Inspiritus tem lá textos, tem vídeos só sobre isso. Que seria o quê? Né? A conexão com o si mesmo, o outro, o momento, o universo e o sagrado. Então, assim, a gente pode dizer que essas são as 5 formas básicas através das quais a gente se conecta e através da onde a gente encontra sentido, né? Então, quando a gente fala disso, a gente já começa a perceber que a espiritualidade é muito amplo, né? Então, assim, a gente estar aqui conectado fala de espiritualidade. A gente está aqui numa conexão pessoal que faz sentido, né? Uhum. Então, tem uma conexão e tem um sentido. Então, sou eu e você e todas as pessoas que estão aí. Então, sou eu, o si mesmo, o outro, né? E aí tem uma série de coisas que se dá para se falar sobre isso. Tem a questão do momento, que é o momento presente. O momento
presente, tudo que vai ficando na memória e vai construindo a nossa história. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente também fala de biografia. Eu tenho uma narrativa, eu tenho uma história que conta a minha vida e que me dá um sentido. Eu nasci em São Paulo, meu pai era América, minha mãe é uma ilustradora, o André que está aí assistindo é meu irmão, né? Eu me tornei médico, casei 2 vezes, tenho 2 filhos, tenho netos, tenho... Isso tudo conta uma história, que tem um sentido, né? Então essa é uma dimensão muito importante. Aí depois tem a natureza, que a conexão com a natureza é extremamente potente para dar sentido à vida, né? A gente está imerso na natureza, né? E, por fim, o sagrado. E aí, quando a gente fala do sagrado, é onde a gente encontra o lugar onde a espiritualidade faz a intersecção com as religiões, né? O sagrado pode estar nas religiões, mas pode não estar, né? Então, por isso que é sagrado. Pode ser a família, pode ser sagrada, o trabalho pode ser sagrado. Mas as religiões, aí falando um pouquinho de religião, a religião são estruturas, né, que trazem uma cultura cujo objetivo é facilitar essa comunicação com o sagrado, né? Mas também elas ajudam na interface do ser humano com a vida, né? Dizendo o que é correto, o que não é, o que é aceitável, o que não é, né? Quando a gente fala, então, de religião, é isso. Quando a gente fala de religiosidade, é essa relação do indivíduo, né, pessoal com a religião. Porque você pode pegar pessoas da mesma religião que têm relações completamente diferentes. Sim, né? sim. Então, a religiosidade também é outra coisa. Mas o que dá mais chabu é achar que espiritualidade é religião. Então, isso dificulta muito a abordagem da espiritualidade, porque a gente fica restrito a questões religiosas, né? Então, quando eu cheguei, através de algumas definições que eu li, a esse acrônimo, né, o SOMOS, e até é engraçado, né, porque SOMOS na nossa língua ficou perfeito, né, SOMOS, né? Então eu falo, somos espirituais, somos seres de sentido, somos seres de conexão. Essas 5 formas. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Então, assim, independente da pessoa ter ou não religião, ela é espiritual. Porque todos nós buscamos conexão com o si mesmo, com o outro, com a própria história, com a natureza. E muitos buscam essa conexão com o sagrado também, né? Então, o acho que sagrado aí é a gente parte disso, né? A gente é pensa uma em parte disso. levando em conta o sagrado, mas existem muitos outros itens aí Na envolvidos na nossa... espiritualidade. A espiritualidade é conexão. Eu, pessoalmente, né, os autores falam coisas diferentes. Uns apoiam muito no sentido. Eu apoio muito em conexão. Porque a conexão é sempre a priori e o sentido a posteriori. Eu primeiro me conecto aqui com você, a gente conversa, a gente tem uma interação, para depois eu tirar um sentido disso. Então, se não houver conexão, não há sentido. E na evolução nossa, a primeira forma de conexão que o ser humano faz é o vínculo. Vínculo paterno, vínculo materno. E isso traz essa potência da conexão do si mesmo com o outro. Né? Que assim, para mim, falar de espiritualidade não é uma coisa do outro mundo. É aqui, é agora, é biológico. Hoje a gente tem um monte de estudo neurológico, PET, um monte de coisa para mostrar como isso funciona no cérebro. Isso está aqui agora, né? É vivo. Né? A gente pode dizer que o interesse pela espiritualidade aumenta à medida que a gente envelhece? E aqui eu faço um relato de amigos que falam, puxa, agora falando só da questão do sagrado, né? Amigos falam, não, agora, sei lá, meu pai ficou super interessado em ir para a igreja, ficou mocarola agora, ele vai na missa. E eu ouço muitos relatos assim. E são pais que nunca tiveram interesse nessa temática e estão começando a participar de, enfim, igreja, cultos e tal, né? Tem alguma coisa a ver com
finitude, com passagem do tempo? Como Então, você avalia? então, assim, alguns autores já escreveram isso, né? O Jung era um desses que falava sobre isso, né? Ele falava da segunda metade da vida após o meio-dia, né? Ou seja, quando a gente chega lá pela metade da vida, né, tem um momento que a primeira metade da vida é ganhar o mundo, né? Conhecer as coisas, né? Se conectar com o que está aí, com a profissão, com as pessoas, com a família, fazer filho, carreira, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí você está subindo, está chegando no meio-dia. Quando você chega no meio-dia, né, é o momento onde começa o ocaso, né? O sol começa a descer. E a gente não tem como parar isso. Então, a segunda metade da vida, se a pessoa parou para olhar para o sentido da vida e a conexão, e começou a buscar espiritualidade, seja mudando de profissão, às vezes, né? Indo para a igreja, estudando espiritismo, budismo, pintando, ele está buscando uma nova forma de se conectar com a vida a partir desse meio-dia. Isso é saudável. Então, quando eu vejo uma pessoa depois do meio-dia buscando isso, ela está num movimento natural, porque a partir dali o corpo vai perdendo potência, Uhum. né? E a alma ganha potência. Ela se torna mais manifesta na relação com esse pôr do sol lento, né? Porque você já chegou no ápice do... O ápice é assim, você chegou no máximo que você poderia biologicamente. E aí, agora? Qual é o significado da vida? E aí tem uma outra coisa interessante que é assim, nos primeiros anos de vida, a conexão que a gente faz, que é o vínculo, e a gente é um ser vivo que precisa do vínculo para existir. Então, essa conexão que existe da criança com o adulto, ela é biologicamente importante, né? Por quê? Senão ele não se desenvolve, ele não cresce, ele não sobrevive. Durante esse desenvolvimento, a pessoa vai fazendo conexão com um monte de coisa, vai absorvendo uma cultura. E essa cultura, às vezes, não é exatamente aquilo que ele sente dentro, né? A nossa cultura, para que a gente possa viver em comunidade, ela tem que cercear certas coisas. Ela dá certas direções. Por exemplo, a nossa cultura atual é muito razão. Onde está o sentimento? Onde está a intuição? Onde está a arte, a beleza? Né? Muita gente pode ficar cerceada na primeira metade da vida disso, e a partir da segunda metade, ele pode buscar uma autenticidade. E a autenticidade tende a ver com a jornada espiritual, de você encontrar sua totalidade, de resgatar aquilo que faltou. Né? Então, é muito legal ouvir quando as pessoas falam, olha, mas nossa, ele está interessado. Que bom, porque ele está interessado, porque isso faz sentido. Eu fico muito preocupado com essa onda atual, onde as pessoas ficam brigando para não envelhecer. Preocupadas só com o corpo. Isso me preocupa, né? Porque chega um momento que quem tem que assumir o processo é a alma, é o sentir, é o perceber, é o vivenciar. E hoje essas maquininhas aqui, elas afastam as pessoas da vivência, da conexão com aqui, agora, eu, você. Essa conexão que a gente está usando é maravilhosa, porque nós estamos conectados. Mas quando você fica ali horas olhando o Instagram, você não está conectado. Você está abduzido. Não estar conectado, né? Não está conectado. É uma ilusão, né? E hoje já tem um monte de estudo do efeito nocivo que essa coisa faz, porque você perde a potencialidade de conexão nossa biológica entre mamíferos. Né? A Vera está escrevendo aqui, quem é velho como eu sabe quanto isso é real. Isso aí, Vera, é real, é real. E é muito bonito quando a pessoa faz esse movimento de buscar a espiritualidade, seja ela qual for. E aí usando de novo o somos, né?
Ele pode ir para uma busca do si mesmo e fazer psicoterapia, meditação, yoga, pode começar a esculpir, meditar. Pode ser na relação com o outro, buscando novas conexões, né? Porque se na primeira metade da vida você tem família, tem trabalho, na segunda metade, muitas vezes, a família já foi embora, né? Os filhos estão no mundo, às vezes até os netos já foram, estão no mundo, e o trabalho se aposentou, e aí como é que fica a conexão com o outro, né? Buscar novas formas de conexão com o outro. Então, Zé, ele Uhum. está indo na igreja, ele pode estar indo porque ele está buscando a religião, mas pode ser que ele esteja buscando pessoas. Isso é ótimo. A gente sabe a importância que a socialização tem para o idoso. E isso é Sim. espiritual, isso é conexão. A Ana Maria Orsi está falando aqui, contemplar a natureza também se encaixa aí nessa busca por conexão. Sim, contemplar a natureza é vivenciar a natureza, encontrar um sentido na natureza, né? Tudo isso você pode fazer, né? Tipo, a pessoa começa a trabalhar com planta, começa a cuidar de animal. Então, é conexão. É conexão com a natureza, Uhum. né? E a conexão com a natureza, ela tem uma dimensão que tangencia o sagrado muito fácil, né? As pessoas falam assim, eu vejo Deus na natureza, no mar, na montanha. Isso é Deus para mim, é a natureza. Porque ela tem uma dimensão muito maior e ela consegue colocar a gente no nosso tamanho, né? Eu sou parte da natureza, né? Então, eu não sou, não existe algo fora da natureza. A gente não existe fora da natureza, embora a gente insista nessa hipótese. E isso é muito prejudicial, porque as principais formas de conexão são o si mesmo, o outro e a natureza. A criança faz conexão com o outro para saber quem ela é, e a partir daí, a partir de um certo momento, ela ganha o mundo. E a partir que ela ganha o mundo, ela se conecta com o quê? Com a natureza. Seja a mesa, seja a natureza que está aí, o mundo físico, ela se conecta com isso, né? Uhum. Então, no momento que a gente se afasta dos outros, se afasta da natureza, fica muito difícil de manter uma conexão, porque só se sustentar sua conexão em você mesmo, eu acho que são poucas pessoas que conseguem, né? Isso ser Uhum. meio. Uhum. A Ana Maria Orsi diz, sim, sinto Deus na natureza. Isso, olha lá. Quando eu faço, às vezes, umas práticas, umas atividades assim, e eu pergunto isso, é muito comum as pessoas encontrarem o sagrado na natureza, seja ele Deus, seja a própria natureza. Uhum. Né? Uhum. Ela é. Desculpa, doutor Saporati, te Não, interrompo. isso, imagina, imagina. A minha próxima pergunta, então, indo nessa linha, porque para mim também está sendo muito esclarecedora essa live, porque para mim a espiritualidade era relacionada ao sagrado só. Eu não passava por conexão, passava por sentido, era muita relação direta com o sagrado. E aí a Uhum. minha pergunta sempre, puxa, mas então como ficam os ateus, né? Que não têm uma crença formal, não acreditam em igreja, não acreditam em Deus, eles não podem se beneficiar da espiritualidade? Mas aí, com a sua explicação, essa pergunta Isso. não tem sentido, na verdade, né? É isso, por isso que foi ótimo você perguntar, a primeira pergunta ser, e aí, o que é espiritualidade? Porque a partir daí a resposta está dada. Então, eu tenho amigos ateus, eu já cuidei de pacientes ateus, de uma espiritualidade maior do que pessoas extremamente religiosas, às vezes. Né? Por quê? Porque é uma pessoa que se pauta na conexão com o outro, com o si mesmo, nos valores da ética, da dignidade, do bem, né? Poxa, isso não é sagrado, né? É verdade. E, É verdade. Nossa, então, realmente, a pergunta tinha que ter sido respondida antes para a gente conseguir seguir aí adiante. a gente consegue seguir adiante. Então, quando eu converso com as pessoas, independente de religião, eu estou buscando a conexão que elas têm, onde ela se conecta, onde ela encontra sentido, né? E
E a história da pessoa é uma grande conexão também, né? Tipo, se você contar a sua história, né, ali tem elementos e mais elementos da onde a pessoa esteve conectada ou está ainda, e todo o sentido da existência. E a partir daí você pode revisitar e pensar num sentido da existência até o momento da morte e talvez para depois. E aí é pessoal. Nossa, gente, eu tô até meio emocionada com essa conversa. Que bom! Que ótimo! Doutor Saporetti, aqui a gente tem profissionais de saúde e público leigo que acompanha nossas lives, né? E muita gente tem curiosidade de saber qual o impacto da espiritualidade na nossa saúde. Quais são os benefícios que a gente pode Perfeito, colher e perfeito, incorporar a espiritualidade no nosso dia a dia, na nossa rotina? perfeito. Ótima pergunta. É, aí eu vou dividir em dois pedaços, né? Um pedaço que vem de acordo com o que a gente está falando até agora, que já dá para vislumbrar, né? Tipo assim, nós somos seres de conexão, seres de sentido. Então, trabalhar a espiritualidade durante o envelhecimento tende a dar um sentido para o ser idoso. Eu posso até falar o ser velho. Tem-se muito medo de falar isso, né? Mas assim, como é isso? Isso pode ter um significado. Outrora isso tinha, né? Você tinha lá a roda dos anciões, né? Hoje ninguém está nem aí para o que o velho está contando, né? Então assim, num mundo onde a informação virou um bem de consumo, qual é o significado da sabedoria, da vivência? Então tá, então a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, o idoso, né, que trabalha a sua espiritualidade através das formas de conexão, encontrando conexão com ele mesmo, com o outro, com a natureza, com o sagrado dele, ele vai, né, ter um fator, aqui a Vera está falando, fator de proteção de saúde mental. E isso já está mostrado em estudos, né? Então, ótimo. Porque eu sinto que a existência precisa ter um sentido em cada fase da vida, né? E é diferente você sentir esse sentido, né, na segunda metade. É diferente. E não adianta querer jogar os valores do jovem em cima do idoso para que o idoso seja um jovem de idade. Eu acho essas coisas muito estranhas, né? A criança é uma criança, ela não é um mini adulto e o idoso não é um adulto que o tempo passou. São pessoas com biologias diferentes, com biografias diferentes e com espiritualidades em um momento completamente diferente. Não dá para você botar no mesmo coisa. Aí a segunda parte que é mais da resposta que eu estou te dando, qual o impacto disso no envelhecimento, aí a gente pode falar das práticas. Aí a gente pode ser mais assim pragmático, né? O que a gente sabe sobre práticas espirituais, né? E envelhecimento, e saúde mental, e saúde física. Você sabe um monte de coisa. Se a gente pegar um recorte, né? Recorte da meditação, por exemplo, né? Essas práticas são capazes de mudar muita coisa, e inclusive da saúde física. Uhum. Né? E isso já tem estudos vários mostrando, inclusive com alteração de hipocampo, alteração de memória, melhora da empatia, da sociabilidade, tem um monte de coisa. Então, diminuição de catecolaminas, diminuição de estresse metabólico, imunidade, a literatura médica está cheia, não dá mais para a gente olhar para essas coisas e falar assim, ai, não, é misticismo. Não, tem um monte de pesquisa, né? Uhum. Então assim, se eu juntar, e aí quando eu vou falar de meditação, eu tenho que fazer um parênteses, né? Porque foi até uma live que eu fiz, afinal de contas, o que é meditação, né? Que é outro tema. De tudo configura meditação, né?
Porque, assim, na realidade, quando a gente fala meditação, né, o que os autores colocam, a meditação é um guarda-chuva imenso onde cabe um monte de coisa, né? O que que tem de características comuns nas meditações, vamos dizer assim? Existe a presença. Então, assim, sempre que você está num estado de atenção plena, né? E eu costumo dizer que a atenção plena é o estado natural do ser humano quando ele está na natureza. A gente perdeu isso porque a gente se tornou civilizado, vive em metrópoles, por isso a gente perdeu a atenção plena, né? Porque não dá para imaginar um índio andando na floresta sem atenção plena. Ele tem que ter atenção plena. Ele Uhum. tem que estar relaxado e atento, aberto para perceber, né? Então ele está presente e está percebendo, mas ele não está tenso. Isso é atenção plena. Então sempre que você traz um foco de atenção, por exemplo, se você vai lá fazer cerâmica, tornear uma peça, eu vejo a minha mulher fazendo torno lá com a cerâmica dela, meu, aquilo é meditação. Ela fica ali fazendo aquele negócio, eu pego aquilo lá, viro uma espúcia, mas ela fica ali, ela é uma atenção absoluta em cada detalhe do braço. Quando você pega, por exemplo, um alpinista, uma vez eu conversei sobre espiritualidade com um alpinista, e dava para perceber que a espiritualidade dele estava no ato de subir a montanha. Porque ele não pode estar desatento em nenhum instante, ele precisa estar presente o tempo inteiro. Ele não pode estar pensando no filho, ele não pode estar pensando no trabalho. Ele está pensando ali, ó, no peso dele, o que ele está fazendo. Então aqui nós temos um estado meditativo, né, de plena atenção. Então, quando a gente fala desses estados de meditação, o que a medicina estudou é botar o cara lá para fazer meditação, fazer mantra, fazer não sei o quê, bota no aparelho, mede, faz os testes. Mas tem um monte de estados de meditação que não são estudados. Uhum. Então, eu costumo dizer que a pessoa tem, durante o envelhecimento, aquilo faz sentido para ela. Então, Uhum. assim, Uhum. eu não vou ensinar meditação tântrica para uma senhora idosa que é católica e sabe rezar o terço. Eu vou dizer para ela rezar o terço. Essa é a meditação dela, né? Entendi. Se a pessoa Entendi. sabe pintar, eu vou incentivar ela a pintar. Se ela sabe fazer yoga, ela vai fazer yoga. Se ela cuida de plantas, cuide de plantas, né? Isso é saúde mental, isso é foco, isso é conexão, né? Alguém escreveu aqui, as pessoas confundem muito religião com espiritualidade, isso mesmo, são bem distintos ao meu ver. Vejo a religião como algo eterno e a espiritualidade como algo interior. Algo externo. Eu Externo e externo. espiritual. Ah, tá, deu aqui tá uma mancha, eu vi errado. Algo externo. Isso que você Isso. falou é bem, bem interessante, porque voltando nesse assunto, a religião ela está sempre vinculada a uma cultura. A religião é cultura, né? Então, nesse sentido, ela é externa, né? Mas a espiritualidade não é absolutamente interna, né? Ela é subjetiva porque é a visão do indivíduo, mas não tem como diferenciar aquilo que eu trago dentro de mim daquilo que eu recebi de fora. Porque essas marcas culturais, elas se iniciam no momento que você nasceu. Então, eu tinha uma sensação que a espiritualidade era muito mais protegida dessas coisas externas. E na realidade não é bem assim. Por quê? Porque nós nos configuramos como seres humanos através da cultura. Então, se eu nasci numa cultura cristã, isso está impregnado em mim. Se eu, Uhum. se eu nasci numa cultura hindu, isso está impregnado em mim. E eu não tenho como tirar. Durante a minha jornada, eu posso questionar, eu posso fazer novos significados, buscar novas verdades, e aí isso é a minha espiritualidade. Mas não existe uma espiritualidade que não tenha essa interação com a cultura. Uhum. Uhum. Uma das coisas que você falou é que a espiritualidade ela
parece que de alguma maneira ela vai evoluindo, né? Porque você falou que quando a gente é jovem, uma criança não é um mini adulto e um velho não é um adulto que, né, que tem mais anos de vida, é uma outra pessoa. E a espiritualidade acompanha esse processo, né? Então ela também vai evoluindo à medida que a gente vai, enfim, envelhecendo. Não sei se eu entendi certo ou se eu estou falando bobagem aqui, doutor Sapatinho. Você entendeu certo, mas aí eu vou fazer um comentário, que é uma provocação, que é uma coisa que eu tenho trabalhado, e que faz sentido dentro do envelhecimento a gente buscar essa espiritualidade pelo seguinte: quando a criança nasce, a criança é um ser absolutamente conectado, né? Ela está conectada com a mãe, com o pai, depois com os irmãos, com as pessoas, e ela manifesta o ser dela o tempo inteiro. E o que acontece? A cultura vai modulando isso e vai incentivando certas coisas e vai cortando outras coisas. Em culturas como a nossa, né, que exacerbam muito certas características, e aí eu vou colocar principalmente a característica racional, intelectual, né, exacerba demais isso, a pessoa vai aprendendo a se desconectar da sua essência, do que ela é, em função do que o outro quer que ela seja, né? Uhum. Então, na realidade, na primeira metade da vida, e às vezes até a vida inteira, existe um processo de involução espiritual, que é um processo de desconexão. Quando o idoso ou a pessoa dos 40, 50 anos começa a fazer a busca para isso, e ele está buscando se reconectar, aí é a jornada espiritual para valer. Tipo assim, eu não preciso mais de ficar tão submetido ao que o outro me diz, o que o outro me pensa, para buscar aquilo que eu realmente sinto dentro de mim. E aí a gente pode ter um novo movimento aí sim, de evolução espiritual, porque eu volto a me reconectar. Então, na psicoterapia, o que eu mais tenho visto, né, as pessoas desconectadas delas mesmas. Uhum. Né? E não só o idoso, né? Assim, pessoas jovens que estão absolutamente desconectadas. Desconectadas do outro, de si mesmo, da natureza, dos seus instintos, das suas emoções. E isso é fruto de uma cultura que incentiva, esse é um outro tema para outra live, que é o abuso espiritual, né? Que é essa incitação ao bypass, incitação a você achar que você só precisa olhar para certos aspectos da sua personalidade, do seu comportamento, que a sociedade aceita. Uhum. Uhum. Você vai se desconectando, às vezes, das coisas que são mais profundas em você e que são as mais potentes. Então, é uma provocação, porque eu tenho a sensação que a gente não tem na nossa sociedade uma evolução espiritual, a gente tem uma involução espiritual. Uau. Porque as pessoas estão desconectadas. E isso aqui é o sintoma de uma era de pessoas desconectadas. E não sou só eu que penso isso, tem alguns outros autores que trabalham com isso, né? O Matthew Gabor também, que é um médico que trabalha com trauma, psicoterapia de trauma, que eu tenho estudado bastante, ele fala muito disso, né? Tem um filme maravilhoso chamado A Era da Desconexão, né? Que acho que ele precisa ver onde que tem. Eu baixei, acho que na Apple, não sei. A Era da Desconexão, né? Porque é isso que a gente está vivendo. Nós não estamos evoluindo espiritualmente, nós estamos evoluindo, nós estamos nos desconectando, né? Nos desconectando da dor do outro, nos desconectando da necessidade do outro e da minha própria, que eu preciso, né? A Lilian Shibata aqui falando, grato-se perfeito à prática, atenção plena é fundamental em todas as nossas ações ou o nosso viver, o desafio é estar nessa atenção plena. Isso que ela falou me lembra uma dessas conversas do discípulo com o mestre Zen, que o discípulo perguntou para o mestre o que era o Zen, ou foi um jornalista, não lembro essa história. E o mestre
Zen respondeu assim: quando eu como, eu como. Quando eu durmo, eu durmo. Quando eu ando. Que é a atenção plena. Ou seja, se eu estou aqui, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu não estou em outro lugar, eu não estou em outro pensamento, eu não estou. Isso tem uma potência espiritual que é absurda. E aí outro dia eu ouvi nas vozes de uma senhora de 93 anos, quando o filho virou e falou para ela assim, porque ela tem muita lembrança das coisas, o filho falou assim: mãe, como é que você consegue lembrar? Você lembra detalhes dessa viagem que a gente fez? Aí eu não lembro. Aí essa senhora de 90 anos falou assim: é porque vocês não vivem. Vocês estão sempre pensando em outra coisa, vocês estão sempre no celular. Eu lembro porque eu vivi a viagem. Olha isso. Pois é. 93 anos. Maravilha. Aqui a Eliana falando o poder da presença. É isso A mesmo. presença. A presença. A presença é a chave de muita coisa. Perfeito. A Márcia Franco pergunta: e quando a gente está prevendo que a morte está muito próxima, que a gente falou um pouquinho sobre a questão da espiritualidade, se a gente fica mais, né, conectado com esse conceito de espiritualidade, se a gente está com finitude no radar, né? Marisa da Câmara diz: é para valer sim, mas é uma corrida enorme porque o tempo é curto. Essa a finitude, ela é um terreno, eu costumo dizer que é um terreno fértil para o nascimento da espiritualidade, né? Então, assim, ter a consciência desse fim me permite me conectar mais com o que eu estou fazendo, com quem eu sou, com as pessoas que eu estou. E permite também eu questionar certas coisas, né? Que às vezes quando a gente acha que tem muito tempo, como diz o Sêneca, né? Tipo assim, você nem para pensar, né? Se você tivesse muito tempo, você nem para pensar, né? Ah, amanhã eu faço isso. Uhum. Não, ano que vem eu tiro férias. Ano que vem, né? Não, é aqui, é agora. Não quer dizer que a gente não deva trabalhar com a ideia de futuro, né? Mas na segunda metade da vida é isso, né? Você está vendo o pôr do sol ali. E aí esse questionamento é importante. Lá. Bom, então se eu não olhei para isso na minha primeira metade, como eu olho daqui para frente? E quando a morte estiver bem perto, né? As pessoas que encaram a morte de frente, que a gente cuida e encaram mesmo, costumam dizer que é uma experiência muito intensa. Muitos chegam num grau de presença, de uma atenção plena, que às vezes assusta quem está do lado. Tipo assim, grau de. Tipo assim. Uma vez eu me despedi de um paciente em fase terminal, assim, nos últimos dias de vida, lá na enfermaria de cuidados paliativos. E eu falei: ah, então tá bom, até amanhã. Essa pessoa me vira, era um senhor de uns quase 80 anos. Ele virou e falou assim: até amanhã não. Eu não sei se eu estou aqui amanhã. Diga apenas, foi um prazer. Nossa. Foi um prazer. Tipo assim, foi um prazer estar com você. Porque eu até amanhã, e parecia que ele sabia, né? No dia seguinte ele não estava lá. Então, assim, às vezes algumas pessoas que chegam com essa espiritualidade mais trabalhada ao longo do envelhecimento, perto da morte, elas trazem tantas pérolas para gente de presença, né? De vida. Isso parece e é um paradoxo, né? Porque a pessoa ali está tão ruim e consegue ter umas sacadas assim, né? E a gente aprende com isso, né? E não é todo mundo que vai fazer isso. E aí a gente tem que tomar um cuidado para não romantizar o processo de fim de vida, o processo de morte, porque morrer é difícil, né? É uma crise espiritual. E aí eu vou usar o conceito do somos de novo. A possibilidade de você morrer, a possibilidade, a simples possibilidade,
é uma crise espiritual. Por quê? Naquele momento, todas as conexões que você tem estão ameaçadas de se desfazer. A conexão com o outro, as pessoas que você ama, a conexão com a natureza, a conexão com a minha história, porque eu estou indo embora. Eu olho para a minha história e às vezes pode ser que eu não veja sentido nessa história diante desse momento, sei lá, eu nunca parei para pensar. E às vezes, mesmo tendo parado para pensar, quando você para na frente dela, é difícil. E a desconexão comigo mesmo. De repente, eu não me reconheço no espelho diante da doença, Uhum. né? Eu não me reconheço na minha própria mente. Eu deliro, eu perco, eu não sei. Nossa, o que foi isso? Então, é um sofrimento espiritual violento, a possibilidade da morte, né? E a gente tem que reconhecer isso também e não romantizar. É muito legal quando a gente vê pessoas com esse estado de conexão, que nem esse senhor aí que falou do prazer, mas cada um tem uma história, cada um envelhece de um jeito e cada um vai morrer Uhum. de um jeito. E geralmente esse jeito tem de a ver com o modo que a pessoa viveu. É uma história que está chegando no fim. Então, cada um vai ter uma história. O epílogo é de cada um, né? O Rodrigo está dizendo aqui, a morte é um fato, mas não somos ensinados a lidar com ela. É verdade. É. E ainda mais, Rodrigo, porque hoje a gente vive uma sociedade que fortalece demais o ego, fortalece demais a cognição. E a cognição não é capaz de entender a morte, muito menos aceitá-la. A morte é um fenômeno que só pode ser processado em outras camadas do cérebro, não na cognição, né? Não faz sentido. Não faz sentido morrer. Tipo assim, não é cognitivo isso. Tipo assim, como assim? Eu estou aqui, depois eu não estou. Porque o cérebro é binário, né? Eu estou ou não estou. Espera lá. O que é isso, né? Do morrer quando a gente sai da cognição? E aí eu sempre penso nas palavras do Buda, né? Ele falava que de todas as meditações da mente, a meditação da morte é a mais importante, né? Porque na morte existe uma, uma dissolução de todas essas possibilidades de conexões que são transitórias. Porque na realidade tudo isso é transitório. E a morte joga isso na cara. E a mente resiste a entender que tudo é transitório. Tudo é transitório e tudo é interdependente. Isso, isso eu acho que é uma das pérolas do budismo, né? Tudo é interdependente. Eu não estou aqui porque eu sou. Não, eu estou aqui porque eu tenho uma história, porque meu pai e minha mãe me criaram, me botaram na faculdade. Claro que eu estudei, mas eu tive condição de estudar porque eles estudaram, porque meu avô veio da Itália, né? E hoje eu estou aqui por quê? Porque eu tive uma história, né, que se meteu na medicina, depois foi procurar um monte de coisa na espiritualidade, iniciação dali, iniciação de lá, e começa a estudar. E aí eu estou aqui. E isso é fruto do quê? De um monte de coisa que me perpassa. Né? Então, no budismo tem esse conceito, né, dessa interdependência dos fenômenos. E o segundo, que tudo é transitório. E até mesmo estas conexões são transitórias. E a morte, ela vem. E aí alguém escreveu aqui, vai além do racional. Sim, totalmente além do racional. E o Bacaro Júnior pergunta: a morte não seria uma nova conexão? E a Eliana escreve embaixo: eu encaro a morte como reconexão, então acredito na continuidade de quem eu sou. Então, isso é uma crença. Se você sente isso, ótimo. Mas isso é para você. Então essa é a sua espiritualidade. É como você encara. Outra pessoa não
encara desse jeito não sente desse jeito, né? Então aí eu não vou nem falar da cognição, ela não sente. Eu não sinto que é assim. Então você pega um ateu, por exemplo, ele fala, eu não sinto isso. Para mim, morreu, acabou. Aí você fala, nossa, que acabou. E a pessoa está em paz com isso. Ela sente paz nisso. Morreu, acabou. E eu falo isso não de um lugar de teórico, mas de pessoas que eu acompanhei que eram ateus, que tiveram mortes maravilhosas, belas, cheias de significado para quem ficou, né? Em paz, dignas, né? Enquanto que eu já vi de pessoas extremamente religiosas que foram catástrofes, com crenças em vida após a morte e que foram mortes horrorosas, né? Que trouxeram, na realidade, um trauma para a família, né? Então, assim, e é isso que é um ponto importante. A espiritualidade ela tem que ser sentida. E nem tudo que a gente pensa, a gente sente. A distância entre o pescoço e o tórax, né, a cabeça e o tórax é muito maior que o pescoço, né? Tipo assim, o que a gente sente aqui ou na barriga, né? Aí a barriga é o instinto, o visceral, o afetivo e a cognição. Essa distância às vezes é muito grande e a gente começa a acreditar em ideias e não no que a gente sente. Então, é muito importante perceber, isso é o que eu sinto ou o que eu acredito? Aí tem que ver se eu acredito e eu sinto, aí tá potente. E aí é a tua espiritualidade. E tá ótimo, né? Mas aí, no caso do que a gente está conversando, aqui a doutora Cristiane Bittencourt dizendo considerações perfeitas como Ai, sempre. Cris, tudo bom? Pois Marisa é. da Câmara dizendo, concordo, temos crenças que não imaginamos que temos. E isso que a Marisa falou é muito importante, né? Quando a gente fala do abuso espiritual, né? A gente começa a perceber, depois de trabalhar um pouco essas questões, que nós temos cicatrizes de vários abusos que a gente nem percebe, que a gente toma como normal. Crenças que estão dentro da gente, que quando você para olhar e olha para sentir o que você sente, você fala, não, peraí, eu não sinto isso. É uma ideia, é uma crença, é uma crença. A crença no sentido de ser uma coisa que eu acredito, mas eu não sinto, né? Então, é um trabalhar com a espiritualidade é um alinhamento entre todas essas instâncias, né? O cognitivo, o afetivo e o instintual, né? Tanto que essas imagens na yoga, né? Nessas tradições orientais, tem muito isso, né? Esse alinhamento dos chakras. O que é isso? Não é uma imagem mística, na minha opinião, é uma leitura simbólica de uma coisa que hoje a gente está entendendo, né? Que, assim, é necessário esse alinhamento, né? Alguns autores estão falando que a única coisa que vai tirar a gente do buraco que a gente está, climático e tudo mais, é a capacidade de a gente voltar a sentir de novo. Sentir. E não ficar tendo ideias, achando que a vida é isso, achando que a vida é aquilo. Não, sinta. Sinta o outro, se conecte com o outro, com a dor, com a alegria, com a tristeza, né? Aí então o Rodrigo está falando, leveza de como levamos a vida, acredito que pode ser levada para o momento de finitude. Rodrigo, sim, se isso for uma leveza que a pessoa sente, né, e ele está levando essa, eu acredito sim, né. Tem um autor, o Sogyal Rinpoche, que escreveu o livro tibetano do Viver e do Morrer, né. Ele fala isso, né, as pessoas, elas vão morrer conforme elas viveram. E aí a Eliana tá falando, eu sinto que a morte é uma reconexão, então eu sinto que a qualidade que eu sou. Perfeito. Aí nós estamos falando da sua espiritualidade e isso é lindo. Tipo, então aí um dia a gente pode sentar e você vai me contar como que é isso para você, né? Porque é isso que eu acho bonito, né? Quando a gente está conectado com o outro, você consegue sentir com o outro, né? A beleza da espiritualidade dele. E aí todo mundo ganha, né? Percebendo isso, né? E Uhum. aí, o sentir é um lugar onde a gente se conecta, onde a gente comunga nas ideias
mas frequentemente a gente não comunga as ideias. Uhum. Agora, o sentir é uma coisa que todo ser humano sente. Raiva, nojo, tristeza, alegria, né? Todos esses sentimentos são de todos os seres humanos, e tem um monte de gente que já estudou isso, tipo, que a gente reconhece isso. Pode ser um pigmeu lá da África, que reconhece, para além das palavras. Alguém está perguntando se vai ficar gravado, Lilian. Essa é a Vai virar, ideia. vai estar no YouTube, vai estar em todos os lugares, gente. Ótimo, muito bom. Ótimo, Doutor muito bom. Sapete, Perguntas muito boas, hein? Comentários muito bons. a nossa turma aqui da live, o povo é nota 10. Tá. Doutor Saporetti, você falou um pouco, né, dos benefícios na saúde, né, dos benefícios práticos, né, que a gente consegue ver, estudos e tal. E aí eu queria perguntar qual o papel dos profissionais de saúde nessa promoção da espiritualidade? Talvez a pergunta tenha que ser um pouco anterior. Será que é papel dos profissionais de saúde também chamarem a atenção para esse lado enfim, da terceira idade? Se a gente está falando de saúde, né? Se a gente está falando de saúde e a dimensão espiritual faz parte da saúde, isso já é uma definição até da OMS, né? Essa dimensão espiritual como parte da saúde, do bem-estar espiritual, né? Se nós somos profissionais de saúde, sim, faz parte do nosso papel identificar essas coisas, promover saúde espiritual e também perceber o sofrimento espiritual, né? O problema é que ainda a gente não tem o profissional de saúde com esse olhar. Porque o olhar do profissional de saúde geralmente é o olhar da maioria da população, que é de uma questão religiosa. E é muito delicado lidar com a questão espiritual, assim como as questões psicológicas, né? Porque a gente está entrando no subjetivo da pessoa, no mundo interno dela e tal. E a gente tem que ter uma ética muito grande, onde a gente não está lá para dizer o que é certo, o que é errado, a gente está ali para acolher, né? E tentar ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela. E tentar fazer propostas que ajudem a revelar isso para ela, né? E não ditar regra, e nem ditar verdade. E, infelizmente, esse é um abuso que eu vejo muitos profissionais de saúde fazerem, ditando regras para pacientes sobre verdades absolutas, né? Então, assim, esse é um lugar onde a gente precisa de um treinamento, né, que é muito raro, né? Muito raro, né? Então, eu acho que a gente tem que ir nessa direção. Lives como essa ajudam, né? Cursos, vivências, falar sobre o tema, porque a gente tem que ampliar e aprender a lidar com a questão da espiritualidade sem ditar verdades, porque isso não é espiritualidade. Quando eu tento te convencer da minha verdade, isso não é espiritualidade. A espiritualidade se baseia em conexão, em sentido, e para eu me conectar com o outro, eu preciso respeitá-lo. No momento que eu passo a não respeitar, é desconexão. Né? Um papel difícil. A Marisa escreveu um papel difícil. É um papel bem difícil. Eu melhorei muito nisso depois que eu comecei a entrar na psicoterapia, fazendo treinamento, né, e tal. Aí eu já, agora eu tô entendendo. Eu queria, essa era uma outra pergunta, eu vou ler só o comentário do Diego e aí eu vou fazer uma última pergunta para a gente ir finalizando aqui. Já O Diego Miguel passou uma hora. Com o outro, como isso é bonito, tão importante para o nosso cotidiano. É verdade, Diego. Isso. É isso mesmo, Diego. Porque o sentir, ele é humano e ele está em todo lugar. As ideias são absolutamente diferentes.
Todo mundo sente culpa, todo mundo sente dor, todo mundo tem luto, todo mundo tem perda, tristeza, raiva, ódio. Todo mundo tem, né? É aí onde a coisa acontece. A, Hum, a Lilian Shibato está comentando aqui a questão das verdades, né? Perfeito, as verdades são e sempre serão parciais. Todos temos uma dimensão, um aspecto do que chamamos verdade. isso. A minha verdade é sempre a verdade. Tipo assim, a verdade do outro é com V minúsculo e a minha é com V maiúsculo. Isso que você falou é muito importante, né? Porque essa é uma característica, né, que eu acho que tem a ver com uma virtude espiritual importante, que é a humildade, que é a possibilidade de eu estar errado. Né? Tipo assim, eu olho para a coisa e falo assim, talvez eu não esteja tão certo assim, né? E, e sim, as verdades que a gente vive num mundo extremamente complexo, extremamente diverso, e o nosso cérebro é binário. Então, sim, o nosso cérebro faz. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Ele divide desse jeito, né? Só que o mundo não é assim. O mundo é Uhum. complexo e é diverso. Então a gente tem um mega desafio pela frente, né? Mega desafio. Doutor Saporetti, você é médico, né? Formado nas ciências e tal. Como é que você estou curiosa para saber como é que você se enveredou por essa questão da espiritualidade? Como é que isso apareceu na sua vida? Teve alguma chave que virou e você falou, Não, putz, agora acho que é hora de é, conectar? Como tem, é assim, eu sempre fui um cara existencialmente muito incomodado. Sempre busquei tentar entender um sentido transcendente para a vida. Isso começou, sei lá, com 14 anos, buscando um monte de coisa, paranormalidade, entrando em ordens, estudando mística, um monte de coisa. Né? Pratiquei arte marcial há muito tempo, aí fui me iniciando em outras religiões, budismo, banda, não sei o que, tá. Mas assim, então isso sempre foi uma questão minha. E aí cuidando dos pacientes, né, com em fim de vida, isso foi me apertando, né? Tipo, e aí? E aí? E essa tensão foi aumentando. E aí, há uns 10 anos atrás, né, em função de uma série de coisas profissionais e pessoais, né, eu tive um tilt mesmo, um tilt. Um... E a partir daquele tilt, eu precisei procurar um novo caminho, né? Que se revelou através da psicoterapia, através do estudo da psicologia junguiana e tal, onde eu consegui, né, ir entendendo isso. E hoje eu estou estudando muito o trauma, a fisiologia do trauma, as terapias corporais de trauma, e isso tem feito um sentido dentro dessa história da espiritualidade que cada vez está mais intenso. Então, assim, sempre foi para resumir, foi sempre uma busca pessoal minha. E aí na crise do meio-dia, né, eu tive um sacolejão, né, super intenso que me, tipo assim, ou eu mudava o rumo da minha vida, ou a vida mudava de rumo. E aí precisou abrir para outras coisas, e aí tô eu aqui. muito Em interessante. resumo, é mais complicado que isso, mas E me fala um pouquinho da Inspírito, só para gente concluir aqui. Ai, desculpa. Só para a gente concluir aqui, fala um pouquinho da Inspíritos para as pessoas conhecerem um pouco do isso. seu trabalho. Então, a Espíritos é uma iniciativa minha, da minha esposa, ela é psicoterapeuta também, artista plástica, onde a gente busca a dimensão espiritual. Então, a missão da Espíritos é propiciar esse lugar da espiritualidade de cada um, né? É vencer esse tabu da espiritualidade, é trazer a dimensão sagrada para o cotidiano, para a vida das pessoas, para que isso integre. Então, é uma proposta de trazer a espiritualidade para dentro da saúde, né? Tipo, vamos trazer, né? Então, aí a gente tem trabalhos, né, de oficinas e uma série de coisas, né, que a gente faz para propiciar isso.
Então, e aí fica à vontade para o pessoal procurar lá no site, acompanhar no Instagram, né? Semana que vem tem um encontro que é o Paleosofia, que é para falar do mito de Prometeu, né? Que tem uma relação muito forte com várias coisas que a gente está vivendo aí, né? E a Marisa perguntou como se inscreve, entra lá no site ou pega pelo Instagram, tem lá o Linktree, dá para se inscrever por lá. E olha, tem uma pergunta aqui que vai ficar para depois. Qual sua opinião sobre a ayahuasca? Putz, aí é uma outra live. Essa é outra Só... live. Márcia, essa a gente não vai conseguir responder nessa live. Não, Marisa, eu vou marcar aí em espíritos no post que a gente vai fazer. O Rodrigo já escreveu aqui, mas eu vou deixar em espíritos marcada no nosso post. Daí vocês vão lá, curtam, vão no site, porque é muito legal mesmo. E é muito interessante essa conexão. E tem os artigos e tem os vídeos de outros momentos eu falando sobre isso também, que eu acho que é interessante. Então é isso, gente. Ó, falei, doutor Saporetti. Turma 8 horas muito boa, em ponto. hein? Turma muito boa. Perguntas muito boas, muito boas. Doutor Saporetti, eu agradeço muitíssimo a sua presença. Obrigado, Lilian. Foi uma realização para mim poder te entrevistar, porque eu já estou há uns bons anos tentando te entrevistar e nunca consegui, então hoje foi muito especial para mim. Que legal, que bom então, que deu certo. Obrigado eu, fiquei muito feliz de estar aqui. Gente, obrigada por terem acompanhado a nossa live. A Gilda está falando parabéns pela live. Doutores da Sabedoria, lindo, lindo. Lilian Chibata, Freire. Eliane falando maravilhosa essa live, muito obrigada. A Vera, parabéns, Saporetti. Sempre. Vocês agitaram bem, foi muito bom. Então é isso, pessoal. Essa live vai ficar gravada, vai estar lá no Insta, vai virar podcast, vai estar no YouTube. Quem não curte, quem assistiu a live, gostou e não curte a nossa página, não segue, curte lá, porque a gente tem live toda semana, sempre com temas muito legais, com profissionais como o Dr. Saporetti. Então, os papos são sempre muito interessantes, a gente sempre sai muito enriquecido desses papos. Então, eu agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente, agradeço novamente ao Dr. Saporetti. Obrigado a vocês pelo espaço, muito bom. Foi muito bom, muito bom. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Obrigado. Eu vejo vocês na semana. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, valeu.